Vocês que estão sempre atrás de notícias sobre hardware, notícias sobre placa de vídeo, especificamente sobre o preço do hardware. Hoje, finalmente, eu tenho boas notícias. Eu sempre trago más notícias para vocês e agora eu tenho boas notícias. Ou mais ou menos boas, depende muito do seu ponto de vista. A boa notícia é que o preço começou a cair. Eu não sei se vocês notaram ou se você pesquisou recentemente o preço de hardware, mais especificamente de placa de vídeo, e o preço começou a cair. E com certeza você já deve ser daquela turma que está torcendo para despencar o preço. E pode me colocar nessa turma porque eu também estou torcendo para despencar o preço de hardware, assim como de outras coisas que estão um pouco caras recentemente. Mas deixando a torcida de lado e analisando um pouquinho o que aconteceu, a gente consegue ter uma visão do porquê o preço caiu e se vai ou não continuar caindo. A parte da torcida, como eu disse para vocês, a torcida, todo mundo torce para que caia muito mais e quem sabe chegue nos preços anteriores. O preço estava também conectado a outros fatores, principalmente ao custo ou ao valor da cotação do dólar. E nós tivemos uma oscilação negativa do dólar, ou seja, recentemente o dólar começou a cair e começou a chegar mais próximo ali da casa dos R$5. Você fala, pô, mas 40 centavos vai fazer a diferença? Bom, é só você começar a fazer as contas. E sim, faz bastante diferença, principalmente quando as coisas já estão inflacionadas. Então, qualquer 5% de muito dinheiro é muito dinheiro. Então, sim, mudou bastante o valor, principalmente o valor que está sendo vendido lá fora. Mas claro que isso não é a única coisa que influencia. Afinal, o dólar oscila, como eu falei para vocês. Ele oscilou negativamente, mas ele pode subir novamente, como normalmente ocorre. Sobe e desce, dependendo de vários fatores no mercado. Mas além disso, nós tivemos também um pouquinho de influência da parte da mineração. Não, calma. Não despencou o preço, não começou a brotar um monte de placa de vídeo no AliExpress, não precisa nem se dar o trabalho, não vai lá. Ninguém tá vendendo rig de mineração desesperadamente porque o preço despencou, nada disso. O valor diminuiu, mas não despencou. Então a cotação do Bitcoin e a cotação do Ethereum diminuíram bastante. Tá, mas ninguém tá minerando Bitcoin com placa de vídeo, é verdade, mas ela é uma das moedas, na verdade ela é a moeda principal, né, que acaba sendo o lastro para quem faz a mineração e acaba puxando o valor de outras altcoins, como a Ethereum. Então o Ethereum também teve uma diminuição, diminuiu também a dificuldade para mineração, mas também diminuiu a quantidade, né, de transações que ocorreram com o Ethereum. Então diminuiu o interesse do mercado, diminuiu o preço do Ethereum, que foi puxado por outros fatores também, o que significa que minerar Ethereum, que é o que normalmente as pessoas andam fazendo com placa de vídeo, não tá tão interessante quanto estava antes. Aí você fala, que maravilha, nossa, que alívio, que beleza. Então agora vai baixar o preço de tudo, mais ou menos. Como eu disse, não está tão interessante quanto era antes para você minerar, mas não quer dizer também que não está nem um pouco interessante. O que acontece é que sim, existem alguns mineradores que estão aproveitando a alta da placa de vídeo e a baixa da mineração para sair. Assim como tem algumas pessoas que ainda estão entrando, justamente porque está em baixa e acabam aproveitando isso, né? A facilidade de mineração está maior. Então existem diversos tipos de mineradores, alguns querendo sair, outros querendo entrar, e cabe somente a eles julgar qual é o melhor momento. Mas claro que tem outros fatores que acabam indicando, tipo o preço da altcoin ou da moeda que ele está utilizando, ou mesmo do Bitcoin, para o preço da placa de vídeo. Por quê? Porque isso também influencia no tempo de retorno do investimento, que é o tempo que vai demorar para o cara pagar aquela placa de vídeo fazendo a mineração. E isso aumentou bastante, né? Então antes, se você tinha, por exemplo, 6 meses para ter esse retorno, ele subiu para casa dos 10 meses, 11 meses para você ter o retorno. Isso depende, é claro, do preço que você pagou na placa de vídeo e também do valor da altcoin que você está minerando. E como você já deve ter imaginado, isso é uma expectativa, né? Então você não sabe exatamente qual é o valor. Pode ser que diminua esse tempo, dependendo do valor da cotação, ou pode ser que aumente. Isso afasta aqueles mineradores que não querem arriscar muito. Aquele cara que entrou naquela época onde você recuperava rapidinho o investimento de uma RTX 3090, e esses caras talvez não estejam tão interessados assim. O que significa que tem mais placa de vídeo no mercado. Que maravilha! E isso realmente é muito bom. Mas novamente não é o que resolve o problema. Se você perceber, utilizando aí alguns sites de tecnologia e hardware, você já deve ter notado que o preço do hardware diminuiu um pouco.
Mas a disponibilidade aumentou. O problema é que a disponibilidade é com aquele preço que ninguém tá muito afim de pagar. Ainda é um preço muito alto. Nós tivemos a diminuição de valores das placas de vídeo, mas é bom lembrar que a inflação em relação ao valor MSRP, ou seja, o valor sugerido pelo fabricante, ainda é muito grande. E a gente tá falando de coisa de tipo mais de 100% do valor da placa quando ela foi lançada. E aí você fala assim, pô, mas isso é verdade, mas eu nem queria uma 3090, eu queria só uma 1650. Pois é, a notícia não é muito boa, se você quer só uma 1650 também não melhorou muito. Então tá aqui a pesquisa que o TechSpot fez, então ele mostrando aqui, né, a cotação do Ethereum, né, desde 18/6/2020, ou seja, um ano, né, de cotação, como subiu e despencou, né. A diferença é que se você pegar aqui em 2020, ele estava bem baixa a cotação. E ainda que tenha despencado, ele despencou por um valor bem alto, né? A gente tá falando ali para casa dos 20, 25 mil. É muita coisa. Outro fator interessante que a gente consegue notar aqui são os preços. Então eles têm aqui, ó, o preço sugerido pelo fabricante, ou seja, $1.500 para 3090, o preço de lançamento, aquele que estava só no papel. Aqui a média de preços no eBay em março, aqui a média em maio e em junho. Então a gente vê aqui a oscilação de preço como que foi nesse ano, tá? Nos últimos meses. Se comparado com o preço sugerido pelo fabricante, recentemente, né, uma 3090 está custando $2.962, segundo a pesquisa, e uma inflação correspondente a 97%. 97% de inflação. Em junho, nós tivemos aqui uma queda de 4%. Esse aqui é só um exemplo, se a gente pegar outros modelos, a gente vê aqui a inflação ou deflação do produto, ou aumentar ou subir o valor. Aumentar ou subir é a mesma coisa, né? Aumentar ou diminuir o valor, no caso. Então aqui a gente vê uma oscilação média de 8%, uma queda média de 8% em todos os modelos. Curiosamente, as quedas de preço maiores vieram nos modelos da AMD, da série 6000, já que eles não mineram tão bem quanto a geração passada. As RX 5000 mineram muito melhor do que a geração atual. E a geração atual não minera tão bem quanto as RTX 30 ou as RTX 20, tá? Então, existiu uma oscilação maior, por exemplo, na 6700 XT. Como eu já mostrei para vocês aqui no canal, a 6700 XT está com um bom custo-benefício. Não significa estar barata, significa um preço melhor, entregando o mesmo desempenho, mais desempenho do que a mesma placa da concorrente ou outras placas com o mesmo desempenho. Então, só para vocês entenderem que não necessariamente porque não está barato, não quer dizer que não é um bom custo-benefício. Então, nós temos aqui também, em relação às placas da série 20, né? As placas da série 20 também tiveram uma queda média ali de 14% no preço. Claro, isso comparado com alguns valores nos usados, mas dá uma olhada, tipo, a 2080 Ti, que já chegou a ter o seu preço bem inferior a $1.000, está sendo praticada a $1.219, ainda é acima do preço de lançamento. Então, 22% acima do preço que ela foi lançada. Se a gente pegar a série 16, você pensa assim, não, mas eu não quero comprar uma placa de vídeo cara. A notícia é ainda pior, porque as placas da série 16, elas não sofreram uma queda tão grande. E aí muita gente vai acabar ficando confuso, mas pera, a 1650 e a 1650 Super que tem 4GB não são exatamente as placas mais procuradas para mineração. É verdade, mas elas acabam suprindo as pessoas que justamente não querem minerar, que querem só comprar a placa de vídeo. Por esse motivo elas continuam com o mesmo preço, porque a procura continua muito grande e não sofreu nenhum tipo de alteração se a gente comparar com as placas que são usadas para mineração. Então a oscilação da mineração não influencia diretamente, ou pelo menos não num primeiro momento, as placas da série GTX 16. Se você for para a série 10, cara, é bizarro, a série 10 ainda tem uma inflação muito grande, tá? Se a gente comparar, por exemplo, uma 1080 Ti, ela tá custando 2% a menos do que o preço de lançamento dela, que foi em 2000 e lá vai bola. Então, essa é a situação do mercado ainda. É positiva a alteração que nós tivemos, como eu disse aqui, uma queda de 15% mesmo nas GTX série 10 no mercado de usados. A série RX 5000 não teve uma grande queda, né? Mas se comparado com o valor que ela estava antes, porque assim, 20% foi a média de queda. A 5600 XT puxou aqui a queda com 20%, com a 5700 caindo 22%. E a 5700 XT caindo 24%. É uma queda boa, na verdade é maior até do que o preço das novas. Isso porque são placas bastante utilizadas para mineração. Mas a gente está falando de placas usadas. Praticamente não se encontra essas placas novas, então não dá para considerar que foi maravilhosa uma queda numa placa que saiu por $400 e está custando $895 agora. Então, desculpa, mas não é uma grande queda super empolgante, né?
Se a gente olhar aqui no mercado nacional, a gente vê já um reflexo disso, da combinação do dólar e da disponibilidade. Então a gente já tem bem mais placas do que a gente tinha disponível antes no mercado. Se você olhar aqui, praticamente não existia, a gente só via essas plaquinhas de entrada que ainda estão aqui, estão num preço bem alto. A gente está falando de uma GT 730 por R$500, que era o preço que se praticava numa RX 560, por exemplo. Então a gente ainda tem preços bem elevados, principalmente nas placas de entrada, né? Como eu disse para vocês, uma 1050 Ti, por exemplo, não é usada para mineração, ou não, pelo menos não é utilizada na mineração de Ethereum. Então existem vários modelos que voltaram ao estoque, mas ainda continuam com preço alto. Então a gente teve uma melhora na disponibilidade e uma pequena melhora no preço. A melhora maior no preço que a gente viu foram nas placas mais caras. Então a gente tinha uma 3070 que estava saindo na casa dos 13, 14 mil reais e a gente já vê ela voltando para casa dos 10 mil reais. Na verdade você encontra até algumas 3070 mais baratas, né? A gente tem 3070 aqui na casa dos 9 mil reais. A 6700 XT foi a placa que teve o maior impacto diretamente aqui no Brasil, onde a gente viu cair mais o preço. Então a gente tem alguns modelos aqui na casa dos 6.600 reais, 6.269, os modelos mais básicos da RX 6700 XT, que é uma placa que entrega uma performance entre uma RTX 3060 Ti e uma 3070, tá? Na média ela fica 4% atrás de uma RTX 3070 e a gente sai de 6.269, lógico que é um preço promocional à vista, se eu estou comparando os preços à vista, mas se você pegar aqui, por exemplo, uma 3070, a 3070 mais barata que a gente encontra por aqui, 9.134, é uma diferença bem grande. E claro, isso tem um fator bem importante em relação à mineração, já que é uma placa que não minera tão bem, não é um bom custo-benefício para mineração, mas pode ser um bom custo-benefício para quem está buscando uma placa. É tão bizarra essa situação que uma RX 6700 XT chega a custar pouco mais do que uma RTX 2060 ou uma 2060 Super, se você der sorte de achar, ou mesmo do que uma RTX 3060, não estou nem falando do modelo TI. Então realmente a gente já viu um impacto nos preços. Mas antes de plantar o super otimismo e é só não comprar que o preço baixa, calma gente, isso é uma oscilação do mercado, a gente já viu isso acontecer lá atrás, o que é muito bom, tomara que seja contínuo esse movimento, mas nada é certo, não tem nenhum acontecimento apocalíptico que tenha influenciado isso, são apenas oscilações de mercado. As criptomoedas sobem e descem o tempo todo, o dólar sobe e desce o tempo todo. Em relação a supply, ou seja, a cadeia de suprimentos, ao fornecimento de componentes para a placa de vídeo, ou mesmo a fabricação de chips, nada mudou, continua na mesma. As fabricantes estão batendo recordes e recordes de envio, né, de placas de vídeo, de chips, mas elas ainda estão com uma demanda muito mais alta do que elas conseguem suprir. A TSMC está no limite, a Intel está no limite, todo mundo que fabrica componentes está no limite. A gente ainda tem essa falta de produtos para conseguir suprir todo mundo. Você fala, mas como assim? Tá cheio de produto aí? Sim, pode estar com placas de disponíveis, também não são tantas assim, mas as pessoas não estão tão dispostas a pagar. E as pessoas que eu digo são os mineradores, eles que compravam de caminhão. Ainda está vendendo, ainda eventualmente desaparece do estoque placas que vêm com preço bom. Um preço bom, obviamente, comparado com o preço que estava sendo praticado há pouco tempo. Não com o preço de lançamento, como vocês viram, mesmo lá fora a inflação ainda é na casa dos 100%. Tá? Então não é só uma questão local, não aconteceu nenhum movimento ainda para derrubar o preço completamente do hardware, mas a gente já vê efeitos positivos. O meu conselho é, se você acha que está num preço mais acessível para você, que vale a pena, se você realmente precisa do produto, aproveita enquanto está em baixa. Pode ser que caia mais? Sim, mas pode ser que suba mais também. E aí a decisão é sua, ninguém pode decidir como gastar o seu dinheiro. Se você é minerador, você provavelmente já sabe o que deve fazer, mas se você é gamer, você deve ter ficado em dúvida. Mas eu compro agora ou espero cair mais ainda? Isso só depende de você e da sua necessidade. Se você conseguiu segurar até agora, talvez você consiga segurar mais. Pode ser que esse mais, ao invés de ser só mais um mês para esperar cair, pode ser que suba e você tenha que esperar mais um ano ou mais 6 meses. Enfim, é realmente imprevisível. Em relação a tudo que a gente já fez, né, de considerações em relação ao mercado, continua na mesma. Como eu disse para vocês, não mudou nada em relação à produção, ninguém do nada brotou com uma fábrica de componentes, de GPU, de chips. Aliás, existe até uma grande preocupação por conta das fabricantes aumentarem demais a produção, né, e eles terem produtos demais para oferecer no mercado e isso gerar um problema lá na frente.
É meio bizarro falar isso. Você fala, como assim, cara? Tá precisando de produto. Como assim vai ter problema para os fabricantes? Mas pensa, se de repente você cria várias linhas de produção para fabricar os seus produtos, investe nisso e de repente tem uma queda na demanda, você fica com o que na mão? Só com o prejuízo. Afinal, você não vai conseguir recuperar esse investimento ou vai demorar muito para recuperar esse investimento. Então, calma, galera, não precisa surtar, não aconteceu nada pro fim do mundo. Sim, diminuiu os preços, não, ainda não tá barato, mas é bom lembrar que já não tava barato antes, a gente já avisou que isso ia acontecer, ainda que tenha um impacto, não vai cair o preço pro preço de lançamento, a não ser que aconteça alguma coisa muito espetacular. Tá? Então a gente teve agora essa mudança, temos a introdução das placas NVIDIA LHR que limitam a mineração, né, que mineram a metade do que minerava antes, ou seja, deixam de ser placas interessantes, pelo menos para Ethereum, e começa a jogar essa carga todas nas placas da AMD ou nas placas anteriores, placas de série anteriores, ou mesmo placas que não são LHR. Então essas placas começam a aparecer no mercado e talvez os mineradores também estejam com o pé no freio ali. Os próprios scalpers, os cambistas, não estão conseguindo mais vender tão caro essas GPUs e eles lentamente vão diminuindo o preço e deixando de comprar diretamente em grandes quantidades porque passa a ser um investimento de risco, já que pode oscilar o preço e cair. Com isso sobra mais para os lojistas conseguirem comprar e vocês comprarem também as placas. Mas eu quero saber de vocês acham que vai continuar caindo o preço? Ou vocês acham que vai voltar? Será que o Ethereum, o Bitcoin vai estourar de novo? Ou vocês acham que está agora em queda, que já acabou essa febre da mineração, que daqui a pouco os mineradores vão vender tudo e vai sobrar placa baratinha para você por aí? Deixa aí nos comentários.